acho que o mercado ainda não percebeu e não se atinou para o tamanho do problema. E essas empresas, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro, essas empresas vão sim ser afetadas, né? Falando sobre essa questão de sinistralidade, eu entrei em contato com o RI de BB Seguridade e eles falaram. Mas vamos falar dos resultados, né? Vamos lá. Eu vou começar aqui brevemente falando um pouquinho sobre BB Seguridade. E em breve, quando eu falo em breve, é hoje ainda. Tá todo mundo que já é do AGF+, vai ter lá o nosso relatório, tudo bonitinho, trazendo até alguns pequenos insights interessantes sobre esse período. Mas em linhas gerais, sendo bem sucinto aqui, BB Seguridade, super tranquilo. Foi até monótono, aquela chatice de você olhar resultado sólido, crescente, sinistralidade controlada, aquela métrica que a gente gosta de olhar, o índice combinado ampliado super saudável, e a empresa, assim, com algumas dúvidas, né, que geralmente ficam pairando, putz, mas será como é que ela vai conseguir reagir em relação àquela tendência que estava nos últimos meses de redução de Selic, será que isso vai afetar a empresa e não vai e tudo mais? No final das contas, você vai olhar os principais destaques, tudo subindo. Lucro subiu, a questão de seguros subiu, previdência subiu, capitalização, corretagem, está tudo crescendo e está crescendo mais do que os seus pares. E eu gosto muito de convidar todo mundo que gosta de BB Seguridade, muito embora a Caixa Seguridade também tenha feito isso aí. Aqueles relatórios mensais, pessoal. Dá uma olhadinha nesses relatórios, que eles são sucintos, mas você consegue acompanhar mês a mês como é que ela está evoluindo nas principais linhas. E uma característica que praticamente está no DNA de BB Seguridade. Ela sempre, ou quase sempre, melhor dizendo, ela cresce mais do que a média do mercado. E a gente aprende demais com comparação. Eles colocam lá qual foi o crescimento de BB Seguridade e qual foi o crescimento do mercado sem a BB Seguridade. Para quem não conhece muitas métricas e tudo mais, é um excelente indicador para você começar o seu estudo. E aí, depois de 3 meses, o que acontece? Vem toda a teleconferência para você finalmente tirar suas dúvidas e entender realmente o que está acontecendo. Então, assim, não tenho muito o que falar. O Sperendio, né, que é o CFO lá da empresa, é um cara super transparente, super tranquilo de poder traduzir os seus resultados. E eu, pelo menos, não fiquei com nenhuma preocupação. Não sei se a Van ficou com algum ponto ali de atenção, ou você, Jean. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que essa pergunta é importante, do Fábio. Lá na teleconferência de resultados, Fábio, inclusive eles começaram falando que o impacto, pelo menos nesse trimestre agora, com relação a toda a questão do Rio Grande do Sul, ela não teria um impacto ali sensível, maior, algo nesse aspecto. Então, quanto a esse ponto ali, não fica preocupado com relação principalmente à questão de seguros, né, sinistros e uma série de coisas. Então, foi um dos primeiros, acho que foi das primeiras perguntas que o executivo, foi a primeira, né? Que o executivo lá respondeu. Então, quanto a isso, não. Inclusive, foi Banco do Brasil também no call, BB Seguridade também, por exemplo, outras empresas mencionando, pelo menos nesse primeiro trimestre de 2024, quanto a isso, não. Tá ok? Ô, Van, só deixa eu complementar uma coisinha. Primeiro, assim, um grande abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Já ajudei, espero que todos também contribuam. Eu estive em Porto Alegre há um mês e pouco atrás, mais ou menos um mês e meio. Assim, me parte o coração ver o aeroporto do jeito que está, o mercado, assim, tudo inundado. Então, muita força, vocês vão conseguir passar por isso com a ajuda de todo mundo. A corrente é muito positiva e eu tenho certeza que todos nós, como brasileiros, né, a gente vai conseguir junto aí superar. Dito isso, né, falando sobre essa questão de sinistralidade, eu entrei em contato com o RI de BB Seguridade e eles falaram mais ou menos isso que você falou, Van. Mas, na minha opinião, é que nesse momento ninguém tem muito certo qual é a dimensão do estrago. Tá? Eu acho que o estrago ele é muito grande. Eu tive uma reunião hoje à tarde que a pessoa falou que já 85% das pessoas empregadas na área industrial estão paralisados no Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Então, assim, parece que é um dado, na minha opinião, é muito relevante esse número. Então, eu acho que as empresas, por enquanto, elas não têm a dimensão do problema.
Acho que vai afetar, sim, os resultados. Acho que o mercado ainda não percebeu e não se atinou para o tamanho do problema. Da dimensão, né, Jean? Exatamente. E o que acontece? As empresas, elas não vão soltar isso agora, porque elas não sabem o tamanho do problema. Essa que é a verdade. Então, isso vai ser a conta gotas. A gente está em fechamento trimestral, o resultado foi bom pra caramba. Né? Vamos pegar a BB Seguridade, o resultado foi bom. Vem sendo um reloginho todo trimestre. Não faria sentido ela pegar e trazer algo que ela não tem certeza de nada ainda. E olha que eu já vi esse filme acontecer antes. Com o Covid foi a mesma coisa. Né? Eu lembro que lá atrás, a BB Seguridade no começo não tinha dimensão, depois começou a explodir. Longe de mim estar falando que vai ser igual, com o mesmo índice de sinistralidade, o mesmo impacto, não. Eu só acho que, à medida que as coisas estiverem mais claras, a dimensão do desastre ele é muito grande. E essas empresas, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro, essas empresas vão sim ser afetadas dentro dos seus próximos resultados trimestrais. Mas, pessoal, tudo isso faz parte do business. Isso pode acontecer num business de seguro. Então, cabe a gente, nesse momento, se houver oportunidade, dentro de preços e patamares adequados, nós vamos agir, a gente vai comprar. Né? É assim que vai funcionar. Né? Eu acho que, assim, honestamente, que nesses patamares de preço, eu ainda não acho que não são convidativos, não acho espetaculares. Né? Mas a gente tem que estar preparado porque eu acredito que o mercado ainda não conseguiu enxergar a dimensão do estrago. O que você acha, Bruno? Não, eu também acho, eu tenho essa perspectiva também de que muita coisa ainda não foi materializada. O Sperendio, ele respondeu, eu fiz questão de recolher alguns trechos, eu acho que na postura que ele estava, ainda mais que essa situação ainda está muito viva ainda, né? Está muito recente, ele tentou responder daquela maneira política e correta naquele momento. As principais colheitas, pelo menos foi o que ele passou, já foram feitas naquela região, então o impacto em relação a sinistro dessas regiões rurais não tende a afetar tanto no curtíssimo prazo. Pelo que ele também relatou, o foco dos sinistros nesse momento naquela região é mais área urbana e o forte do BBC é na área rural. Fora que existe também aquela questão do resseguro, né, que a gente não abordou aqui, que boa parte desses momentos, porque a BB Seguridade sabe o que ela faz, sabe como é que funciona esse comportamento de evento climático e tudo mais. Então ela não fica desprotegida à toa. E, pelo menos pontualmente, o que ele falou foi, o impacto da sinistralidade do resultado é imaterial. Mas eu concordo 100% com o que você falou, que muita coisa ainda de desdobramento vai acontecer. Né? Não foi algo trivial. Né? Com certeza, salvo engano, a última foi há 40 anos, né? Um episódio parecido que teve naquela região. Então, trouxe muito estrago, tanto social, econômico e tudo mais. Mas acho que agora, para a gente mesmo, como investidor, é o que você falou, é ter um pouco de paciência, de calma, é deixar a nossa expectativa, eu diria até de normal, de base, para reduzida. Não ficar achando que realmente foi algo totalmente, viramos a página, a vida segue. Não, muitas coisas vão acontecer. Mas, de maneira geral... Eu ia até falar uma coisa bacana, até, Bruno, Bruno, não sei se vocês acompanharam, mas, por exemplo, o mercado de capitais, né? A gente está vendo Banco do Brasil, BB Seguridade, eu vi Petrobras, eu vi Gerdau, todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, pessoal, os grandes bancos também, por exemplo, para quem vem acompanhando, vem fazendo importantes doações. A Fundação Banco do Brasil, por exemplo, eu venho acompanhando bastante, porque muita gente diz assim, vocês estão falando tanto de mercado, de bolsa, de dividendos, mas as empresas listadas na Bolsa têm feito um belíssimo trabalho, um belíssimo papel de apoio, e que é isso que, na verdade, o Rio Grande do Sul está precisando nesse momento, né? Acho que não é nem de contabilizar o que talvez vai ter impacto financeiro. Na verdade, eu acho que quando a gente talvez ter a dimensão que ninguém ainda nem tem desse desastre, dessa coisa que está acontecendo no Sul, o mais importante agora, e mando um beijo aí para o pessoal também do Sul, a gente poder contribuir. Eu também ajudei, fiz divulgação também lá na minha página, e eu, na verdade, até já é um ponto importante, não é só a gente se mobilizar nesse mês de maio. Eu acho que toda essa questão que está acontecendo com o Sul, no decorrer dos meses, vai precisar muito do apoio do brasileiro como um todo, tá? Não só de doações, mas do Sul se reestruturar novamente.
Um beijão para o Tem uma pessoal. pergunta interessante aqui, ó, até do Luciano, que ele falou: quais empresas mais serão afetadas? Quais você acha, Bruno? Cara, até saiu uma publicação, acho que foi do Bradesco BBI, eles estavam fazendo um levantamento sobre as empresas que seriam mais impactadas, né? Obviamente, a gente está falando de algo local. Então, indústrias ali da região sul, que estavam naquelas regiões mesmo, o pessoal falou brevemente sobre a Taurus, que ela estava protegida geograficamente, porque estava numa região mais elevada, mas eu não vi, pelo menos das previdenciárias que a gente acompanha bastante, nenhuma assim com uma exposição tão grande. Mas, para te dar o um exemplo, eu vou ficar devendo, infelizmente. Você tem alguma empresa que você acha, ou Vanessa? Não, eu acho. Não, desculpa. Não tem como fazer uma. Eu concordo com você, Bruno. Não tem como fazer digamos, quais são as empresas que talvez vão ser afetadas, porque é como o Jean falou, concordo com o Jean, é tudo tão inicial, você não tem nem como dimensionar, a gente não tem nem como fazer, assim, a cada notícia, infelizmente, que eu vejo do Sul, cada vez a situação que a gente vê é pior ainda, né? A cidade toda ali em águas, literal, não tem nem como a gente falar alguma coisa nesse aspecto. Eu não consigo nem visualizar o cenário. Eu, sinceramente, eu acho que tem um impacto em muitas empresas no efeito cascata, inclusive. Eu acho que a gente tem uma ligação, né, de malha ferroviária, ferrovia, hidrovia, o que seja, e tudo. Hoje em dia, tudo está ligado economicamente. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, agora, eles já estão fazendo racionamento de arroz nos supermercados por causa do sul. Né? Eu não sei se você está aqui, né, BH? Então você sabe, eu não sei você, Ivan, você está tendo já. Mas, então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? É que eu acho que existe um potencial da gente ter um problema à medida que a gente for conhecendo o tamanho do estrago, é de ter um efeito cascata. Não dá para saber exatamente quais empresas. Talvez, inicialmente, a gente fale das seguradoras, resseguradoras, a gente pode falar do Banrisul, né, entre outras empresas aí, mas pode sim trazer um efeito cascata de respingar indiretamente outras empresas que estão conectadas. Porque, afinal de contas, a economia está conectada, as empresas estão conectadas de alguma forma. Então, assim, é esperar a cena dos próximos capítulos, sem dúvida nenhuma. Lembrei agora, Jean, lembrei um ponto, acho que o Bruno deve também visto, grande parte dos bancos na região sul fizeram renegociações, postergaram as dívidas, lembrei agora, eu vi algumas iniciativas dos bancos de modo geral, impostos, uma série de coisas, está tudo paralisado nesse aspecto. Acho que talvez isso no outros balanços do segundo trimestre, terceiro, a gente deve ver alguma coisa nesse aspecto, sem dúvida.